Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando agora mais um A Raiz da Solução Podcast. Aqui todas as semanas trazemos conteúdos técnicos e de valor para você, produtor rural. Meu nome é João Vitor de Souza Silva. E meu nome é Leandro Barcelos, nós somos engenheiros agrônomos e criadores da Raiz da Solução. E justamente aqui nos eventos do podcast da Raiz da Solução, nós tentamos trazer pessoas e assuntos que realmente ajudem a melhorar, a mudar a maneira de fazer uma lavoura para a gente chegar em altas produtividades e principalmente com a resiliência, né? Porque a gente sempre fala que colher bem é muito bom, mas a gente não pode colher mal nos anos que complica a situação. E hoje a gente tem um prazer enorme de receber o Afonso e o William aqui, que são representantes, né, do Grupo MEC, que para mim, né, eu tive a oportunidade de conhecer o Afonso esses dias atrás e foi muito prazeroso ter estado lá na fazenda, e conheci o William há 2 anos atrás lá no Showtech lá em Maracaju. Né, que o pessoal da Copassou, nosso amigo Guido, né, que também vai ter que fazer um podcast com a gente, William, tem que trazer ele para Brasília de um jeito ou de outro. É bom demais. Né? E, cara, aquela vez me interessou muito, né, não foi só pela produtividade, né, que a gente vai conversar um pouquinho de feijão, de trigo, que, né, o complexo todo produz, a parte de carne. Exato. Mas aqui, pessoal, hoje, na minha visão, vai ser uma história, né, realmente de uma fazenda que faz a coisa certa e tenta fazer sempre o certo, né, no sentido de que realmente o sistema funcione, né, William? Isso. Então, vou pedir para vocês vão agora fala um pouquinho o nome, de onde é que veio a história, né? Afonso, acho que começamos então com o Afonso aqui. De onde que tu veio, Afonso? Como é que é a história, como é que chegou até ali, né? Se a história toda pode ser da família, para a gente contextualizar mesmo, as pessoas entender, né, aonde que está situada a fazenda, o que que faz, o que que vocês fazem. É muito importante isso, porque eu sempre falo que exemplo, né, é melhor que conversa. Né? Então, Afonso, fique à vontade aí de falar sobre você, sobre a fazenda, sobre o que você achar interessante. Obrigado, Leandro. Obrigado, João. É o meu primeiro podcast, obrigado pelo convite, a gente fica honrado em estar compartilhando com vocês um pouco da nossa experiência, né? Meu nome é Afonso Cortes, sou sócio proprietário do Grupo MEC, né, onde a gente juntou forças, né? Eu sou engenheiro agrônomo, a nossa família é oriunda de Minas, a gente sempre foi produtor de pecuária, né? A gente não tinha muito histórico de agricultura, eu me formei, bem brevemente, eu me formei em 2011, vim para a Bahia, fiquei 7 anos e meio na Bahia e voltei para casa para tocar os negócios na parte de agricultura. E aí a gente iniciou o projeto em 2016 e aí a gente já conhecia o William, né, e a família Maté pela proximidade das fazendas e através de um primo a gente se conheceu e a gente foi trocando experiência e aí a gente viu que juntos seria mais fortes. Né, o primeiro grande negócio que a gente fez foi justamente trocar experiências em máquina. Né? Nós não tínhamos histórico de plantio de safrinha e eles tinham. E aí a gente fez a primeira parceria em 2017, que a gente foi ajudar eles no plantio deles e eles vieram no nosso. E aí depois disso a gente foi se estreitando e aí em 2019 a gente criou o Grupo MEC, né? Que é a junção Grupo Maté e Cortes. Okay. Né? E aí a gente juntou em 2019. E aí a gente fez a grande fusão entre as duas fazendas, porque a gente entendia que a gente precisava somar forças. Nós sozinhos a gente conseguiríamos crescer, mas juntos a gente conseguia chegar mais longe. Então essa foi a grande vantagem, o grande desempenho que o MEC fez para poder ser são duas famílias distintas, né? Duas origens distintas, mas com um único propósito, né? Juntar forças e fazer o melhor possível naquilo que a gente tem naquele momento. Né? Beleza, está localizado lá no... Hoje nós temos 2 propriedades, né? Uma no Goiás e a outra no DF. E a gente tem algumas áreas arrendadas em volta. Certo, beleza. Não, sensacional. Eu achei muito interessante aquele dia, eu voltei para casa muito inspirado, sabe? Depois de conversar com vocês, não só pela parte técnica, mas também pela parte de sociedade, sabe? Porque todo mundo sabe que é difícil, né? A sociedade, ela tem que estar muito bem... Acho que determinada, né, William, assim. Depois a gente fala disso um pouquinho, que é importante. Passando a palavra para ti, então. E, Afonso, sim. Isso, beleza? Tranquilo, obrigado. William, fica à vontade aí. Perfeito, pessoal. Bom dia. Obrigado, Leandro. Obrigado, João, pela oportunidade. Obrigado, Afonso, pela presença também.
Quero me apresentar, meu nome é William Maté, eu sou também um dos sócios do grupo, né? Do Grupo MEC, e como o Afonso, que eu chamo de Neto, vou chamar de Neto aqui, porque senão vai, né? Vai ser então, fora do ritmo. Como o Neto chamou, como o Neto comentou antes, né? Nós criamos o Grupo MEC no ano de 2019, né? Eu também sou engenheiro agrônomo, o Gustavo, que é irmão do Neto, também é engenheiro agrônomo, e a minha irmã, que é a Franciele, ela é administradora, né? Então, eu me formei em 2012, tive a oportunidade de fazer alguns estágios em algumas empresas e tal. Estagiamos em pesquisa, em melhoramento genético de milho e tal. E desde então a gente sempre trabalhou na propriedade com meu pai. Meu pai, muito embora ainda seja muito novo, em 2019, quando nós criamos o Grupo MEC, foi a oportunidade de também fazer a sucessão familiar. Então, com a criação do Grupo MEC, nós fizemos a junção das atividades de operação, né, de agricultura, e separamos um pouco essa questão de sucessão. Então, o meu pai hoje ele é um conselheiro nosso, ele está junto com a gente ali, mas ele não faz parte efetiva do quadro societário, vamos falar assim. Ele é um parceiro nosso hoje. Então, naquela oportunidade da criação do Grupo MEC, foi a oportunidade que ambas as famílias também encontraram já para fazer a sucessão familiar, né? E como tu vinha falando, Leandro, nada é fácil na vida, né? De lá para cá, com certeza, todos nós nos moldamos e temos que continuar assim diariamente mudando. O jeito de pensar, o comportamento, o crescimento profissional, porque todos nós estamos aprendendo junto. Então, assim, hoje lá dentro do Grupo MEC, nós não fazemos exatamente só o que a gente quer. A gente faz o que precisa, o que o negócio demanda, a gente se divide, né? O Grupo MEC, ele é assim... marcado por ter uma boa diversificação de cultivo e uma verticalização de alguns produtos, né? Vamos falar assim. E essa verticalização nos leva para lugares um pouco mais distantes do que é só a produção, que às vezes é cuidar de uma Prisma, que é uma das marcas que a gente tem de produção de sementes, que o Afonso é diretor lá na Prisma, que cuida desse projeto, né? Cuidar de uma Corte 19, né, que é uma empresa nossa que verticaliza, beneficia carne de qualidade e atende o mercado de Brasília, que aí eu fico um pouquinho mais à frente desse projeto também. Dividir as funções operacionais, técnicas dentro da propriedade, administrativa. Então, assim, o Grupo MEC para nós foi uma baita escola. Se no final do dia não tivesse nenhuma remuneração efetiva, nós aprendemos, no mínimo, a ser melhor do que a gente era no início. Então, a gente aprendeu a dividir, aprendeu a compartilhar, aprendeu a somar. A gente comenta sempre lá que a melhor decisão é a compartilhada, então todas as decisões são tomadas nesse formato. E eu acho que o modelo produtivo do Grupo MEC, que veio sendo estruturado já com referência dentro do trabalho que as famílias faziam, é o que nos coloca num patamar diferente. É o que a gente entende hoje que nos dá mais tranquilidade. Mas, vamos falar assim, que a gente não produz mais do que ninguém. A gente só acha que tem bastante estabilidade. Então, o Grupo MEC se define por isso, por pessoas, por gestão, por diversificação, por verticalização e por segurança, né? Por isso que nós focamos muito nesse projeto nosso de irrigação, de plantas de cobertura e, enfim, dessa diversidade como um todo. Então, sou o William Maté, mais uma vez, muito obrigado pelo convite aí, fico à disposição para a gente bater um papo aqui. Beleza, vamos sim, João. Ô Leandro, vamos explorar um pouco o Afonso e o William. Quais são as culturas trabalhadas hoje dentro da propriedade, né? Seja agricultura ou seja pecuária, que pelo jeito vocês trabalham em conjunto. O que vocês diversificam de cultivos dentro da propriedade e quais são as empresas parceiras? Você citou uma ou outra, mas se tiver mais, já aproveita o embalo e conta todas para nós aí. Perfeito. Eu vou começar respondendo aqui essa parte, então, só para contextualizar. Bom, realmente nós temos operação de pecuária e agricultura integrada. Tem uma das propriedades que a gente opera lá, que é a Fazenda Brejão, que a gente tem uma parte de pecuária nela também. Tem na Taboca, agricultura, Alvorada, Mina d'Água, são várias propriedades que a gente já trabalha ali. Dentre todas as culturas, a gente tem o que a gente chama de as normais, né, que é soja, milho, né, mas nós temos uma verticalização. Produzimos bastante semente de milho, semente de soja. O feijão que a gente cultiva na área irrigada hoje está sendo todo voltado à produção de sementes de feijão de alta qualidade, né? Produzimos trigo também. Em algum momento temos girassol, sorgo, enfim. Arroz, né? Não sei se esqueci de mais alguma coisa, mas são várias culturas com finalidade econômica.
E temos mais de 10 plantas de cobertura de espécies diferentes que entram ao longo do manejo. Então nós costumamos falar assim, que dentro de um ciclo de 3 anos, lá no Grupo MEC, a gente passa no mínimo 20 espécies diferentes, né, em todas as áreas. Interessante. Então existe uma boa diversidade, uma boa integração entre culturas comerciais e culturas que tenham finalidade de melhoria do sistema, vamos falar assim, né? Então a diversidade nossa existe. Dentre as empresas que tu comentou, João, a gente tem hoje a Prisma Sementes, que é uma empresa própria, tem a Corte 19, que é uma empresa de verticalização de carne, e temos contrato com várias outras empresas de produção de semente, Triunfo Sementes, Corteva, Longping, Bayer, Syngenta. Então nós produzimos semente para várias outras empresas que são focadas em produção de semente, tanto de milho quanto de soja. Às vezes até a gente chegou a produzir alguma semente de trigo também. Então esse é mais ou menos o esboço aí da diversidade. Hoje a gente tem duas grandes realidades na propriedade. O foco do Grupo MEC é a irrigação. Certo. Então a gente tem grandes manejos em cima de irrigação, voltadas para irrigação, e grandes manejos voltados para culturas do sequeiro, né? Mas o Grupo MEC entendeu desde o início, esse foi um dos pilares principais do Grupo MEC, é a irrigação. Então a gente foca muito na questão irrigação em condição de cultivo para que a gente possa ter um solo de qualidade para a gente poder produzir qualquer coisa que a gente entenda que seja necessário naquele momento, né? Então o arroz ainda é uma cultura que a gente está 3 indo para 4º ano agora, é uma cultura nova para a nossa área, mas uma cultura que entrou justamente para agregar. O foco do Grupo MEC é justamente qualidade de solo. 3 cultivos hoje no pivô para o Grupo MEC não é obrigatório. Ele é algo que a gente faz na questão do arroz por conta de um manejo específico, né, que entra o arroz numa rotação de cultura e numa rotação de raiz, princípio ativo, algo que seja benéfico para o solo. Hoje o foco é 2 culturas dentro das áreas irrigadas, né? Perfeito. Eu acho que isso é uma mentalidade que a gente luta aqui. E eu penso que, por isso que me interessou muito na fazenda de vocês, é nesse sentido, porque às vezes o pessoal pensando na irrigação, né, que aqui na Bahia, eu peguei o dado depois que eu fui lá, já temos 400 mil hectares irrigados e vai chegar em 500 mil nos próximos 2 anos. Então, bom, é um mercado legal para muito profissional, mas a irrigação não quer dizer que tá tudo certo, né? E o que me chamou a atenção lá, Afonso, é disso. Poxa, beleza, tá a área irrigada, mas pensa... É como se fosse o pivô lá, é uma ajuda para tu não perder, né? Vamos pensar as coisas, mas pensa o solo como se não tivesse a irrigação. Isso. Né, Afonso? De repente tu pode falar um pouquinho depois, o William. É isso que eu queria transmitir, tá? A irrigação é legal para fazer mais uma safra, para salvar a gente naquela hora, que nem agora, que tá 20 e poucos dias, mas tá pensando a fazenda como se não tivesse ela. André, eu acho que assim, a irrigação é uma ferramenta para você mitigar o estresse por falta de água, vamos dizer assim, e te proporcionar uma longevidade de uso no mesmo ano. Mas você tem que usar aquilo com inteligência e não só financeiramente falando. Porque o problema é quando ele visa só o financeiro. Aí ele começa a cultura de interesse atrás de cultura de interesse, esquece a rotação, esquece o manejo. Igual você falou, os ativos, diversidade de raiz, microbiota e por aí vai, né? João, você comentou algo que assim, é bem interessante para nós, né? Há 4 anos atrás nós estávamos num dilema desse. Eu não lembro agora bem certo qual que era a cultura, mas tinha uma das culturas que a gente trabalhava que estava assim, num potencial de valor econômico bem interessante. E a gente falou assim, vamos migrar, porque naquela condição os investimentos eram muito altos em irrigação, vamos migrar para essa cultura esse ano, para que a gente possa ter uma rentabilidade esse ano e consiga dar mais um fôlego no MEC. E o Grupo MEC, eu, o Ilha, que estava na parte mais operacional e técnica, a gente sempre pensou na parte de manejo, sempre na parte ideal da situação. A gente nunca passou a pensar exclusivamente no financeiro. E esse foi um ponto muito que o Ilha comenta bastante, que é a questão de culturas de valor econômico. Mas valor econômico que a gente vende, né? Soja, um milho, um arroz, né? E naquele ano a gente falou assim, a gente nunca fez dessa forma, por que agora nós vamos mudar? Vamos manter, antigamente a gente tinha mais área de sequeira do que de irrigado, vamos manter, né, as nossas rotações de cultura e que a gente vai colher esse fruto talvez em vários anos. Então o Grupo MEC hoje no manejo agronômico a gente pensa justamente na questão da estabilidade.
é interessante produzir 100, 120, 230, 250 de milho? É muito interessante nisso. Mas se a gente produzir sempre 200, 220, às vezes não precisa estourar todo ano. Mas se a gente conseguir em anos ruins manter a média... A variação não ter muito... A variação não ser tão discrepante, isso é o que tem. E aí a gente viu que nesses manejos, para nossas realidades, tem dado muito certo. Porque assim, você não tem aquela... eu não tenho... Não 40 é 8 ou 80, eu né? não tenho 40 sacos num ano de feijão e 90 no outro. Né? Mas a gente vai manter uma média próximo dos seus 60, 70 sacos todo ano. Você falou um negócio legal aqui, ó, não sei se você é o Igor, o objetivo do grupo, né? É um solo de qualidade para produzir qualquer cultura. Cara, essa frase é muito legal. A gente entende que nós não somos produtores de soja. O grupo MEC não é produtor de soja, não é produtor de milho, não é produtor de arroz. Ele é produtor de solo fértil. Em cima de solo fértil, solo bem manejado, qualquer cultura que a gente venha a implantar, você tem uma condição favorável, né? Então, assim, a gente deu muito certo com arroz, né? Em uma parceria com a Embrapa, inclusive, de manejo, de rotação. É difícil? O manejo não é fácil, planta de cobertura não é fácil, né? Você tem que ter uma determinação e você tem que ter uma visão no futuro. Você tem que saber aonde você vai buscar, aonde você vai chegar. Que aí entra todas essas 20 e tantas raízes, né, que a gente tem. Nem todas elas entram como valor econômico. Direto. Mas indiretamente. Exato. E se nesse ano que deu seca, por exemplo, aqui na Bahia, que tem uma certa dificuldade, e se nesse ano você conseguir deixar de perder 5 sacos? Será que isso também não é um valor econômico? Só que nós como produtores, a gente olha muito no imediato. A gente não vê, talvez, a longo prazo. Então, a gente gosta muito de pensar dessa forma. A planta de cobertura, para nós, veio a quebrar um paradigma muito grande. A gente já trabalha com planta de cobertura há muitos anos. A família Maté tem mais de 15, 20 anos aí de experiência em planta de cobertura na nossa região. Quando eu trabalhava na Bahia, já plantava braquiária. Então, assim, são várias situações que a gente vê que vai melhorando. E cada ano que passa, né, a gente vai descobrindo novas situações e que você acaba tendo que... É um ciclo, né? É dinâmico. Não é algo que esse ano eu tenho certeza que eu vou fazer e sempre vai dar certo. A gente vai estar sempre moldando, né? Isso é legal, William, até muito bom isso aqui. Sei lá, tem que cortar, porque assim, ó, cortar e botar isso aqui, porque essa é a mentalidade. E aquele dia escutando teu pai, sim, né? E a história legal também, né? Do desafio, de tudo, como é que enxerga? Porque aí tu falou uma coisa pra mim, Afonso, que ela assim, ó, eu não sei como é que a gente vai enfiar na cabeça dos agricultores isso, que é a visão a longo prazo. Você sabe onde é que você quer chegar daqui 5 anos. Claro que no meio do caminho vai ter algumas coisas. Eu gostei que tu falasse isso porque eu anotei algumas... Olha bem olha como é que a fazenda de vocês, ela prova que é possível. Por quê? Vocês estão fazendo uma sucessão. Que é muito difícil hoje. A gente até vai ter palestra acho que alguma coisa relacionada lá no Experience em Brasília, dia 6, 7, hoje a gente vai estar falando disso. Então vocês pegaram a sucessão familiar, sociedade e produtividade. 3 coisas para mim que junta tudo isso, cara. Tem que ter uma mentalidade muito legal, sabe? Nesse sentido. E aí, ó, e daí, eu acho que aí agora eu vou te dar para vocês dois falarem isso, porque juntando isso, vocês tiveram que diversificar para verticalizar. Porque hoje é que vai comprar terra para ver quanto é que é 1 hectare de terra no Padef. Então vai aquela história, vocês, tudo bem, você não precisa colher. A gente vai colher acima de 100 sacos de soja, 100 de feijão. Eu tenho certeza disso no teu sistema. Porque, vamos lá, e aí que eu queria que tu falasse isso, ó. Vocês falassem sobre isso. Porque, beleza, vocês começaram um sistema lá com o teu pai lá atrás da braquiária que o Afonso falou, beleza. Mas se vocês continuarem nesse sistema daqui 15 anos, cara, como é que vai estar esse solo? A irrigação vai ser para vocês, né? Aí você vai ter a estabilidade, porque o coração na boca vem quando a gente quebra. Exato. A gente colher muito, bater um recorde, é bom, né, pra gente se estimular. E eu gostaria que tu falasse tudo isso, cara. Eu sei que vai ter muita coisa, mas né, desde essa parte de juntar pessoas, juntar a mente e daí ir pro campo, né? E realmente, aí, ó, aquela história, pode ficar à vontade agora, como é que vocês fazem, as plantas de cobertura, o que vocês pensam na frente, né? Como é que vocês fazem isso, a diversificação de produtos também, né? Porque isso que tu falou, ó, o que acontece hoje? O cara tá lá bom o café. Aí pronto, aqui na Bahia, se deixar, todo mundo planta café de novo, né? Porque tinham acabado com os cafés, agora todo mundo quer plantar café de novo.
o cara esteja pronto para a oportunidade, né, William? Exato. Então, cara, eu sei que é bem extenso o que eu te falei, mas eu acho que vocês contar essa história vai ser fundamental para a gente aí entender tudo isso aí. Tá, vamos lá. Eu acho assim, ó, que no princípio de tudo, a gente começou falando aqui de pessoas, de produtividade, de irrigado e sequeiro, de sistema, de diversidade, de verticalização, de sucessão, de gestão. A gente acredita, e uma das consultoras, ou a consultora mais antiga do Grupo MEC é uma psicóloga. Eu que lembro trabalha disso, com me nós. marcou isso aí, cara. Ela trabalha com nós, já cuidou assim da nossa família, cuidou do nosso negócio como MEC, a partir de MEC. Então, assim, cuida hoje das nossas pessoas, cuida do nosso mindset hoje também. Então, assim, tem um amigo nosso, Maurício, né? O Maurício fala que quando o solo está compactado, ok, mas quando a cabeça do produtor está compactada é mais difícil. Maurício Deborto, só para o pessoal entender. Exato, nós somos amigos aí. Então, assim, eu vejo que eu concordo com ele e a gente investiu muito nessa situação de crescimento pessoal das pessoas. Porque no final do dia, quem toma a decisão de se fazer certo ou errado são as pessoas, né? Então, isso foi um dos pilares que a gente sempre observou. Quando a gente fala em fertilidade, quando a gente vai olhar no dicionário aí o que significa fertilidade, fertilidade é a capacidade de se produzir um outro ser. E nós costumamos falar no seguinte, que no Grupo MEC, nós nos comprometemos em entregar, se caso for área arrendada, as terras para o dono da propriedade no final do contrato melhores do que a gente recebeu. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso sistema ele vai criar um solo mais bem estabilizado, mais, enfim, mais... Solo vivo mesmo. Vivo mesmo, de verdade. Então, mais fértil, né? Então, fértil no sentido de produzir qualquer indivíduo, como foi falado. Quando a gente olha no cenário nacional e a gente observa, por exemplo, o SESB, né? Por que as grandes produtividades normalmente não são nas áreas irrigadas? Acho que a gente tem que refletir sobre isso. Sim, exatamente. Não é porque não tem água, porque se não chover, eu vou irrigar, né? Mas por que as grandes produtividades, na grande maioria dos casos, não têm sido em áreas irrigadas? Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. E aí, dentro do Grupo MEC, por que nós fizemos um sistema de rotação integrado, onde tem uma visão de longo prazo? Primeiro, porque as pessoas definiram que tinham que ter uma visão de longo prazo. Lá dentro do Grupo MEC, qualquer contrato não é menor do que 15 anos. Qualquer negócio que a gente venha fazer não é menor do que 15, 20 anos. Né? A gente não... Assim, lá na região, nós fomos, inclusive, pioneiros em começar a pensar em fazer arrendamento de fazenda para 20 anos. E por que a gente fez isso? Porque não tem como você cuidar de alguma coisa a curto prazo. Então, quando você tem uma percepção a longo prazo, você começa a fazer investimentos mais assertivos no sistema de solo. Bom, então nós tentamos descompactar as cabeças, tentamos colocar um sistema cíclico e pensado a longo prazo, e o resultado disso é continuidade, é produtividade, é melhoria do sistema, né? Então, esse foi um pontapé. Eu acho que essas são bases que a gente tem que considerar que são importantes hoje dentro do nosso negócio, né? Eu acho que assim, nesse sentido, quando a gente pensa daí em altas produtividades, como a gente falou, o que acontece? A gente observa muito a natureza. Né? Quando a gente começa a olhar para os solos, observando um pouco os solos naturalmente como são, a gente começa a entender um pouco mais desse indivíduo, que é o sistema. Né? Na natureza, a gente tem algo estável, que está ciclando nutrientes, incorporando matéria orgânica, fazendo ciclagem de carbono e absorvendo água, e aquilo é contínuo e acontece por muito tempo. Quando nós abrimos a área e colocamos uma agricultura de sistema somente verão não irrigado, a gente faz uma safra, ou no máximo 2 ali, mas sempre coloca alguma planta de cobertura e tudo mais. Quando eu coloco a área irrigada, eu começo a colocar culturas de alto valor agregado, que são culturas de alto risco e que, consequentemente, são culturas que prejudicam bastante o sistema. Eu multiplico muito mais fusário produzindo milho semente, por exemplo. Para mim produzir feijão, eu não posso ter nada de fusária risoctônia no sistema ou tenho que ter uma excelente aeração do solo, não posso ter compactação. Quando eu vou plantar trigo, eu tenho outros problemas. Quando eu vou plantar arroz, eu preciso ter uma capilaridade, uma infiltração maior de água no sistema, tenho que ter porosidade. Enfim, quando eu começo a colocar culturas de alto valor agregado e começo a fazer intensificação do sistema, eu acelero muito os processos para o lado bom ou para o lado ruim. Então, o que nós começamos a fazer lá no Grupo MEC agora? Isso é um trabalho até recente. Nós estamos começando, através de alguma plataforma, medir e vamos começar a medir o comportamento do sistema de solo após ou pré cada cultura. Então, nós vamos começar a ter um norte. O milho semente. O milho semente ele é bom financeiramente, mas não é bom
talvez para aquele problema que eu tenho de fusariose lá no sistema. Então, eu vou deixar de plantar milho semente? Não vou. Mas eu vou colocar ele dentro de um ciclo que é pensado a longo prazo, que eu consiga causar diversificação suficiente para corrigir os problemas que o milho semente me traz. E como, o Leandro e João, como que nós vamos produzir 80 sacas de feijão de média, em alguns anos talvez, em alguns talhões, né? Tendo milho semente entre feijão e milho semente? Como que eu vou fazer isso? Então, assim, a gente tem que ter essa percepção. É claro que a gente quer fazer faturamento por hectare, é óbvio, a gente vive disso. A gente brinca que é do couro que se faz a correia. Mas, assim, como que eu vou fazer isso para a longo prazo eu construir um solo de maior qualidade, eu construir uma escala produtiva crescente nas culturas principais? Então a gente faz esse pensamento e instala dentro de um ciclo de 3 anos essa diversidade de cultivo. Por que 3 anos? Porque quem falou que eu tenho que causar diversidade em 1 ano? Eu posso fazer uma diversidade a um ciclo maior. 1 ano pode ser um ciclo propriamente natural e humano, mas quem me falou que a natureza fez a diversidade que teve em 1 ano? Então eu não preciso resolver tudo de uma vez. E para isso eu preciso ter um pensamento a longo prazo. Então é mais ou menos o jeito que a gente pensa. Eu acho que assim, a gente causa diversidade, sabe dos benefícios e dos malefícios da irrigação, como se diz no ditado popular que nem tudo são vantagens, né? Não tem só o lado positivo de qualquer coisa na vida. Então, assim, mexer com planta de cobertura é fácil? Nunca foi, nunca vai ser. Mas qual é o ponto negativo e positivo de tudo isso? Plantar milho semente, plantar feijão é fácil? Nunca foi, talvez nunca vai ser. Tem um lado positivo e negativo. E agora, lembrando que nós somos um sistema econômico, que precisamos ter lucratividade. Então, eu tenho que plantar o que me dá lucro, de fato, ok, soja, milho, feijão, seja lá o que for. Mas eu tenho que também ter um tempo de corrigir esses problemas causados pelas culturas. Então, é mais ou menos desse princípio que a gente toma as decisões. E as decisões, como o Neto comentou antes aqui, nunca são só econômicas. Nós que somos da parte técnica, a gente sempre pesa muito essa questão técnica, né? Então, assim, eu vou tomar uma decisão econômica para plantar uma coisa após a outra, agora eu vou plantar café. Agora tudo vai ser café na vida, né? Mas quando eu começar a colher o café, como é que vai estar o café? Então, assim, e outra coisa, se eu planto café, se eu planto feijão, eu tenho que plantar e colher bem todo ano. Originalmente, nós somos o quê? Produtores. Então, nós temos que produzir. Então, quando a gente vem tomar essa decisão, a gente nunca olha só para a decisão econômica, a gente olha para a decisão técnica, pensando que eu tenho que ter uma participação em várias opções de culturas para que eu tenha estabilidade. Então, com essa visão, com essa percepção de longo prazo de sistema, eu vou me preocupar um pouco em instabilidade econômica, em estabilidade produtiva, em estabilidade de sistema biológico, físico, químico do solo. Então, assim, acho que isso resume um pouco do que a gente tenta fazer e reproduzir lá nas nossas áreas, né? Beleza, Top cara. demais. Ficou legal. É o seguinte, João, só para dá para tirar daqui. Eu não sei, eu acho que Afonso, eu vi você falando. Tipo, se você tem feijão, tu tem arroz, tu tem trigo, tu tem soja, tu tem boi, tu tem semente. Quer dizer, se tu tem às vezes até uma condição de armazenar lá para você pegar, né, e vender naquela melhor época, por exemplo, feijão, posso segurar, vou fazer uma semente. E eu notei isso, eu gostei que você falasse isso, porque às vezes a pessoa, os agricultores, eles estão pensando só naquele momento que está plantando, e a gente sabe que quando vai vender as coisas às vezes não são bem assim. Mas e daí aquela história, como você tem todos os grãos lá, né, tipo, para você vender naquela melhor hora, e fazendo a rotação, você colhe mais. Né? E isso que eu queria que tu conversasse um pouquinho, Afonso e o William também, né, disso, tia, colocar na cabeça das pessoas, ou falar para elas que é possível. Ué, tá ganhando dinheiro, a fazenda tá crescendo, né? Que dia, vai lá, renda mais terra, coloca mais pivô, viu o projeto lá de irrigação nova que tá vindo aí. Então tá dando dinheiro e não precisa plantar soja todo ano, né? Entende? Então acho que essa parte que eu falei assim, ó, de você ter o grão, acho que essa é a mentalidade que eu gostaria que vocês falassem um pouquinho assim, ó, cara, vamos ter os grãos lá, porque aquela história, uma hora aquele preço, o preço é uma parte do negócio, né? E se você tiver num determinado momento aquele produto e o preço por alguma coisa no mercado que aconteceu, ele explodiu, você tem lá. Então, tipo assim, né? Não pode ser só na hora, né, Afonso? Isso. Eu não sei se é esse o pensamento, se eu tô correto nesse sentido, é assim que vocês pensam lá. A gente tem um pensamento que nós da família Cortes, nós já estamos na 3ª geração. O Osmater está na 2ª geração na nossa região, né? Já são de várias gerações lá na Santa Catarina. E o Neuro, que é pai do William, ele sempre comenta um negócio. Quando ele veio pro DF, a primeira coisa que ele perguntou é o seguinte: aqui teve pessoas que deram certo e pessoas que deram errado.
O que essas pessoas fizeram de diferente? Por que as mesmas pessoas, nas mesmas regiões, nas mesmas origens, deram certo ou deram errado? Por que aquelas pessoas que deram errado, né, não ficaram aqui? E aí ele levou a uma conclusão que hoje o MEC leva isso como cultura dentro da nossa parte de manejo e de pessoas, né? Que hoje o MEC está aqui sendo representado por 2, mas nós somos lá 65. Então, que às vezes a gente está só comentando, mas o negócio roda mesmo, é com as equipes lá, né? É com cuidado em pessoas, né? E o Neuro comenta muito na questão do capricho. Tudo que ele identificou das pessoas que não ficaram na região naquela época, que era difícil e que a Bahia também teve isso, sim, né? E aí às vezes a gente escuta, fala assim, não, a pessoa que veio no início, ela não prosperou, ela não ficou. Talvez 10%, 5%, talvez conseguiu suportar toda a dificuldade, né, desde o início. E a cultura do capricho sempre foi muito bem intrínseca dentro do MEC. Né? Isso está dentro da nossa missão, visão e valores. Né? E a nossa equipe, hoje, equipe MEC, é muito ligada nesse sentido. Então, o capricho para nós sempre vai ser e sempre foi o pilar principal. E por que a gente criou tantas outras marcas? Né? Não são tantas. Hoje a gente tem 2 grandes marcas aí iniciando no mercado, justamente por conta do capricho. Né? A sementeira hoje nossa do Grupo MEC é uma parceria com a Triunfo Sementes. Né? Pessoas que a gente viu que realmente tinha qualidade de semente, porque o MEC justamente queria a produção da sua própria semente com extrema qualidade, que foi quando a gente conseguiu saltar em produções, né? Porque qualidade de semente não está ligado apenas em vigor e germinação, que eu acho que esse é o grande segredo da semente. E na nossa região, nós como produtores, a gente tem um grande paradigma. Né? A semente do feijão ninguém compra, a gente se salva. Só que ninguém comenta que hoje, com essa grande variedade de genética nova, escurecimento lento, a gente tem perdido tetos produtivos e tem perdido qualidade de grão em cima disso. Então, quanto mais a gente está distanciando da genética, pior a gente vai ter qualidade de grão. Então, o Grupo MEC criou essa oportunidade da semente justamente em cima de qualidade, para nós poder fazermos a nossa semente de qualidade. E hoje a gente distribui parte disso que a gente tem hoje para o mercado, né? Mas voltado para a qualidade. Então, assim, a gente gosta de trazer algo que seja para qualidade. A pecuária também entrou na nossa rotação justamente por conta disso. O que a gente queria? A gente queria o esterco. A gente tinha uma brincadeira assim, se a pecuária não desse de lucro para nós, mas se ela desse o esterco, tava bom. Né? Então, assim, quanto isso vai economizar? Às vezes não diretamente, igual nós comentamos aqui, né? Mas também indiretamente. Quanto isso é benéfico para o sistema? Né? A pecuária sempre foi um vilão para a agricultura, né? Depende do ponto de vista. Como você está fazendo essa pecuária? Essa pecuária está sendo com qualidade? Você está desempenhando o mesmo tempo que você tem na agricultura de conhecimento? Porque a gente está colhendo hoje o quanto a gente colocou de conhecimento naquela cultura, ou naquele sistema, ou naquela empresa, na pecuária, ou no grão que seja. Então a gente fala muito sobre isso. E a pecuária entrou justamente nessa rotação. A gente trabalha com pecuária dentro de pivô. Então a gente mede, a gente calcula. Né? Então assim, a gente procura saber o que tem de benéfico em todas as partes do sistema. Então o porquê que a gente busca essa diversidade? Primeiro, para a gente poder diluir, né? Em várias situações no mercado, para você ter um pouco mais de estabilidade. Porque se você ficar só em cima de soja e milho, nem sempre o milho vai estar nos preços que está hoje, né? E nem sempre a soja teve a 200, igual já teve antigamente. Então, se você for fazer conta do café hoje de 3 mil, né? Todo mundo plantando café, quanto que esse café vai daqui 2 anos? Quando essa produção de hoje começar a chegar, né? Então, a gente pensa sempre numa estabilidade, sempre numa qualidade e capricho. Né? E sempre fazer da melhor forma possível. Assim é a nossa carne é de qualidade, a nossa semente é de qualidade, porque o pilar principal é a qualidade. Então, assim, a gente tem esse manejo, tem toda essa rotação, silagem dentro da fazenda, pecuária extensiva e intensiva,
né? Tanto a pasto quanto no coxo, quanto criado no confinamento. Então, assim, a gente tem toda essa diversificação justamente para a gente ter mais estabilidade no sistema. A gente fez um teste, a planta de cobertura entrou nesse sentido, né? O Neuro sempre falava assim, mas é difícil demais a gente conseguir, mas a gente sempre conseguiu. No ano de 2020, nós fizemos um teste na braquiária, a gente já tinha experiência com braquiária há muitos anos, e operacionalmente falando, quando você pega um gestor operacional, ele pensa basicamente na operação. Naquele ano, nós fizemos 28 hectares num milho, verão, com braquiária, e nós tivemos que plantar 2 vezes. O nosso gestor, Adauri, ele é um cara extremamente técnico, extremamente cuidadoso e extremamente caprichoso. O capricho realmente é algo que além de MEC, tem capricho na camisa dele. Então ele cuida muito disso. E naquele ano, naquela situação, ele não aceitava plantar mais ou menos. Ele tinha que plantar muito bem. Então quando ele consegue ali 70%, 80% de coeficiente, ele não está satisfeito. Ele quer o 90, 95, 98, 99, sempre com o melhor capricho possível. Porque ele sabe que ele tem ferramentas para isso. E que ele sabe que a gente dá o apoio que ele precisa para fazer aquilo. E naquele ano ele não estava satisfeito. Então ele desmontou uma plantadeira toda, nós plantávamos basicamente de botinha com adubo. Ele desmontou a plantadeira inteira, botou disco naquela plantadeira e cortou a palha. E depois ele veio plantando com a outra plantadeira atrás a semente. Então, assim, você vê que o capricho realmente está um pouco acima do só o custo. E naquele ano foi muito difícil, uma área de 28 hectares nós gastamos 2 dias para plantar. Foi muito complicado. E no final essa área deu 6 sacos. 9 sacos a mais. Então, assim, a gente vê que o capricho, ele te retribui. E nós tivemos outros relatos desse sentido, com crotalária, que foi também difícil. Né? E aí daí que a gente começou a mudar e ter essa diversificação em todo o sistema. O feijão, a carne, o esterco, né? O organomineral, as plantas de cobertura, que vieram para substituir as plantas solteiras. Né? A diversificação, igual ele comentou, tentar copiar. A gente não descobre nada. Hoje no Grupo MEC a gente roda muito para tentar entender um pouquinho de cada coisa. Então a gente vai num produtor, talvez eu traga uma informação só. Talvez a gente rodou 800, 1.000, 2.000 quilômetros para trazer uma informação. Só que se eu pego uma informação sua, Leandro, uma informação sua, uma informação do outro, talvez eu consiga, na minha realidade, né, e não que a minha realidade seja a ideal para todo mundo, mas na minha realidade eu consigo, porque para mim, às vezes, o que você faz, tudo não está certo. Não vai dar certo. Né? E para você também, o que eu faço também, às vezes, não dá certo. Né? Que são condições diferentes. Só que a gente está com a cabeça de mudança. Então, mudando, tendo essa diversificação, principalmente na cabeça nossa, a gente consegue juntar tudo isso e colocar isso em prática. Mas, mais uma coisa, nós precisamos de pessoas. Né? A gente só consegue fazer todo esse manejo se a gente tiver pessoas realmente comprometidas com essa diversificação, com essa cultura, com esse capricho, né? Com essa qualidade. Qualidade hoje, para nós, é fundamental. Em tudo que você faz, você tem que fazer o seu melhor na condição que você tem, até você ter condição melhor para fazer melhor ainda. Então, essa é mais ou menos algo que a gente pensa, né? Da forma de diversificação que a gente estava comentando. Show de bola. Eu coloquei alguns pontos aqui. Eu acho que a primeira coisa que você falou, né? Que os benefícios indiretos que vêm, talvez, de uma planta de cobertura ou de um sistema, é mais difícil de ser palpável porque você não mensura. E aquilo que você não consegue mensurar, o benefício é muito maior do que você consegue. Exato. Então, com as plantas de cobertura do sistema, é tanto benefício que se torna imensurável. Exato. Então, às vezes, a pessoa não consegue enxergar aquilo e aí ela acaba que não coloca isso em prática. Porque é tanto benefício. Né? Exatamente. E aí eu fui anotando algumas coisas aqui, Leandro. Para mim, o Igor, Afonso, para mim foi sensacional. Eu resumi algumas coisas aqui porque, primeira coisa, começa lá no mindset. Que o pessoal já vinha de uma mentalidade diferente, sendo acompanhado por profissionais. Você comentou uma psicóloga aqui, isso é importantíssimo. Arrendamentos a longo prazo e planejamentos a longo prazo. Se você não tem um arrendamento a longo prazo, como é que você vai ter um planejamento a longo prazo? Você falou para mim aqui que planeja de 3 a 5 anos. Se o seu arrendamento é 5 anos, como é que você planeja? Então não tem como. Outra coisa, sempre vocês pensam no CPF, no CNPJ, isso me chamou muita atenção.
Nada é feito individualmente. Tudo é compartilhado, tomar decisão compartilhada e sempre o técnico e o agronômico estão acima do financeiro. Isso é fundamental para ter sucesso dentro da agricultura, né? A visão de longo prazo. E a diversidade de culturas que, consequentemente, traz uma capilaridade de negócios maiores e, consequentemente, valor agregado em qualquer canto que você esteja. Se aquele ano o arroz está muito alto, eu tenho arroz. Se aquele ano a carne está boa, eu tenho a carne. E o benefício disso tudo em conjunto traz uma diversidade e financeiro muito estável, né? Isso, até, João, para completar o que a gente comentou aqui, né, e que linka um pouquinho a questão que o Leandro levantou aqui também, essa questão de ter sempre os grãos está muito nessa questão que tu falou, da diversidade. O que a gente entendeu lá dentro do grupo, né? É que pela área irrigada, pela proporção de área irrigada e pela diversidade de cultivos que a gente tem praticamente colheita ou plantio no Grupo MEC todos os meses do ano. Eu acho que isso vem muito de encontro a essa questão. No que isso favorece, né? Eu consigo participar dos mercados, guardar ou não os grãos e participar dos melhores momentos das culturas de uma forma bem mais organizada. Não significa que eu estoque os grãos, mas pode ser que eu esteja vendendo antecipado. Entendeu? Então, hoje, por exemplo, lá na tela dos nossos gestores lá da parte financeira, lá, que é o Wellington e a Franciele, que é minha irmã, eles têm uma tela lá, eu tenho até uma foto aqui que eu tirei essa semana porque eu achei curioso. Eles têm uma tela lá que está em tempo real, mostrando o comportamento de todas as quase 15 culturas comerciais que a gente até trabalha, 10, 15 culturas, sei lá quantas são, o tempo todo mostrando um gráfico de comportamento de preço. Então, assim, talvez a gente não esteja só estocando o produto, talvez a gente esteja vendendo até antecipado. Uhum. Pelo fato de ter uma diversidade e de ter uma continuidade de colheitas ao longo do processo produtivo lá do grupo, a gente consegue estar a todo momento com uma cultura em bom momento. É difícil você falar que todas as culturas estão ruins naquele momento. Talvez uma ou outra escape e aquele é o momento de comercializar aquela cultura para alimentar o caixa da empresa. Então, quando a gente olha para a gestão, a gente olha que sim, estocar é importante, mas que também olhar para o mercado de uma forma antecipada é importante. Então, quando a gente começa a olhar nesse formato, a gente começa a ter isso aí. E no único mês que não tinha comercialização, vamos falar assim, a gente acabou fazendo um ciclo de pecuária, como o Neto colocou aqui, que a gente abate semanalmente, todas as semanas do ano, X número de animais, que é o que fornece carne para atender os restaurantes em Brasília que a marca atende, ou até consumidores finais. Então a gente acabou tentando criar uma certa regularidade. Agora nós temos também a questão das sementes, que acaba vendendo semente em 6, 7 momentos do ano, porque a gente começa a atender do Paraná até Bahia. Então, assim, tem uma diversidade também de regiões. Então, eu acho que o ponto de vista de gestão está muito ligado a essa questão de programação. De novo, né? Uma percepção a longo prazo. É aquele velho ditado, né? Que se eu não souber aonde eu quero chegar, qualquer lugar tá bom. Né? Então, a gente sabendo que tem algumas metas anuais, a gente sabe o que precisa fazer para ficar dentro das metas propostas. E eu vi um negócio interessante, que são operações constantes, você comentou, né? Isso proporciona uma organização da equipe muito mais qualificada e detalhada. Sim. Porque todo mês provavelmente tem revisão de máquina, todo mês tem alguma operação mecânica. Sim. Então as pessoas também vão colocando aquilo na rotina do ano. Perfeito. E vão se tornando cada vez mais especialistas do que agora é só revisão de máquina, agora é só isso, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. A gente até, se vocês me permitem falar um pouquinho de gestão de pessoas. Exatamente, isso que eu queria puxar. Né? Isso, nós temos um sistema que a gente batizou internamente de SMPS, que é setorização de máquinas, pessoas e serviços. Ou seja, como eu tenho plantio e colheita e operação, pulverização, aplicação de fertilizante, corretivo, planta de cobertura, gado, o tempo todo, eu não posso ter o cara que é o operador que vai lá em outubro fazer o plantio, depois ele fica pulverizando, depois em fevereiro ele colhe, e depois ele guarda a colhedeira no barracão e vai revisar. Nós não temos isso lá. Lá é o tempo todo operando. Então, assim, eu tenho mais pessoas envolvidas na operação, obviamente, mas nós temos setores. Então, setores que tem um líder de plantio, que faz o cuidado de todas as operações que demandam um trator, por exemplo. Temos o líder de colheita, que já cuida dos caminhões.
Temos o líder de armazém, que já cuida da fábrica de ração e da pecuária. Então, assim, são lideranças que têm as suas pequenas equipes, que dentre elas tem um revezamento. Imagina, por exemplo, assim, como que eu vou folgar o cara que liga e desliga pivô, por exemplo? Né? Por mais que hoje seja automatizado. Mas eu preciso ligar e desligar pivô todo dia do ano, mesmo que não esteja irrigando. Então, a gente foi criando essa setorização das pessoas para que a operação se tornasse mais leve, mais automática, mais orgânica, vamos falar assim, né? Então, hoje nós temos vários setores com várias pessoas, cada um tem a sua liderança e a sua liderança está comprometida em cumprir o calendário anual. Como que é definido o calendário anual lá dentro do Grupo MEC? É através do calendário agronômico. Que mês que eu planto e colho o quê? E não olho para o mercado nesse momento. Eu vou plantar e colher soja na área que eu tenho que plantar e colher soja. Não interessa se o mercado subiu, desceu, não o planejamento não muda. Não muda. Então, assim, o que muda? Muda que às vezes estendeu uma coisa, ou adiantou outra, mas aí são coisas de dias. Eu costumo falar muito para a nossa equipe lá, e a gente comenta muito lá internamente, que o tempo nosso é dividido como se fosse uma pizza. E é uma pizza de 3 pedaços. 2 pedaços eu consigo administrar super bem com previsibilidade se eu programar. O terceiro pedaço, eu não sei qual é o recheio que vai vir naquele pedaço, mas eu sei que ele existe. Que é os mercado, os acasos os intempéries que do dia, né? Os intempéries. Então, assim, se eu fizer a gestão de 2 tempos muito bem feitos, o terceiro tempo, que eu sei que existe, mas não sei o que é, eu tenho uma certa forma de controlar ele. Só não sei o que é, mas sei que ele está ali. Então, quando a gente faz isso na parte operacional com as pessoas, funciona melhor. A gente consegue entender que a gente tem que fazer gestão de tempo. E aí essa gestão de tempo, ela faz com que o operacional cumpra todas as suas metas. O que é meta do operacional? Plantar e colher bem na hora certa, do melhor jeito. A gente brinca que não importa o que, mas o quando é importante. E o que a gente pensa nisso tudo, assim, né? É que tem um ditado também que fala assim, né? Que o operacional engole a estratégia no café da manhã. Não adianta vocês da Raiz da Solução chegar numa propriedade e falar assim, cara, vocês vão fazer perfil, vão pôr a braquiária, vão não sei o que e tal. Mas se o cara fizer isso no tempo errado, ele vai plantar braquiária sem chuva, daí não vai dar certo, ou ele vai deixar a braquiária crescer demais, depois ele vai envelopar a semente, ou ele não vai fazer a correção na hora certa, ou ele aplicou o fungicida ao invés de 12, 14 dias com 18, ou ele foi colher 15 dias depois e aí a chuva matou tudo lá, detonou o grão. Então, assim, entende que não adianta ter uma excelente estratégia se não tiver, como o Neto falou, 65 colaboradores lá na retaguarda fazendo o que tem que ser feito, da forma correta. Então, na verdade, assim, eu e o Neto, ultimamente, a gente só se encarrega de ficar passeando. A gente faz podcast, fica andando pra cá, pra lá. A gente não trabalha. E mantendo a cultura da empresa. Mas quem Mas trabalha... tem uma equipe, mas quem faz de verdade a estratégia acontecer tá lá. Então, assim, essas pessoas são extremamente importantes. Por isso que a gente tem que falar de gestão de pessoas. Não existe uma propriedade bem-sucedida sem uma gestão de pessoas eficiente. Impossível. Exatamente. Impossível. A gente brinca que assim, entra num barracão dentro da fazenda no domingo de manhã, que não tem ninguém trabalhando, e fecha o olho e fica esperando para você ver o que vai acontecer. Não tem nem barulho, não tem nada acontecendo. Então não adianta ter máquina, ter um monte de coisa, sem ter as pessoas para fazer gestão e operação daquilo ali. Então esse, assim, talvez seja um assunto que é pouco importante, ou pouco... Que não faz toda a diferença. Pouco falado, mas que é muito importante. A gente tem aqui, né, até tem o Mauro que ajuda muito. Porque inclusive está em lançamento, né, Leandro Mauro? Exato. E porque eu sempre falei assim, ó, a gente chega com a parte técnica nas fazendas, que hoje o consultor, cara, e eu vou entrar nesse assunto contigo, ele é complicado, porque ele só vai... É aquela história, ele é um consultor, ele vai lá, te ajuda a planejar. Agora, poxa, eu não posso ir lá ver se a semente... E infelizmente hoje nós estamos fazendo isso dentro de algumas fazendas. E daí essa parte de pessoas, então, de treinamento de pessoas, de mostrar para elas como é que tem que ser feito e a importância disso, né? E daí vem uma coisa que eu achei muito legal, isso, beleza, você pode sair por aí, aprender, compartilhar, fazer podcast, viajar, vendo outras coisas para levar lá para dentro, porque você tem uma equipe, mas que você formou. Ela não nasceu lá dentro, não. Né? Tipo assim, começou lá, fez a sociedade, pá, tá tudo lá. E hoje é o que mais as pessoas reclamam. O cara não aprende, o cara não faz, mas tu não ensina. Né? Então, o que eu queria dizer pra ti, uma coisa que eu notei, William, e isso me chamou muita atenção. Pô, vocês estão uma fazenda de sucesso. Problema todo mundo tem, tá tudo certo, né? Discordar e tal, mas vocês estão fazendo de sucesso. E o que eu notei? Pô, tem ajuda de psicóloga, tem ajuda pra planejar, tem ajuda de consultoria agronômica em algumas situações, participa de eventos, né, que você vai para aprender.
Eu disse, cara, eu queria que vocês falassem disso, porque pra mim isso aí é uma mentalidade que é aquela história. Tem gente, por exemplo, de Brasília, que talvez que tenha dentro do entendimento que seja oportuno e útil ir lá no Experience, por exemplo, dia 6, 7, 8. Pô, tá ali, cara. Qual é que é o problema mesmo de gastar R$1.000, comprar um ingresso, ir lá e sentar? Só que, cara, tu falou que eu li, Afonso, 3 dias. Será que não tira aquela? Será que não tira? O cara talvez que eu tenha vindo do Paraguai. Tem gente que vai vir do Paraguai, tem gente que vai vir da Colômbia. E eu não tô falando assim, vai quem quer, tá tudo certo, mas vocês estão aqui hoje, né? Tipo, compartilhando, a gente trocando ideia. Essa mentalidade, eu falo assim, pô, uma fazenda que já é respeitada, já tem sucesso e vai ter resiliente há muito tempo, porque tá planejada, e mesmo assim busca ajuda. Vamos falar assim, hoje a gente vende uma mentoria, beleza? Nós temos uma consultoria, a gente vende. Mas é justamente isso. Tá precisando, os agricultores estão precisando disso. Né? Entende? Talvez de pessoas competentes. Mas isso eu gostaria que vocês dois até falassem dessa mentalidade de ter ajuda. Não sei se dá para resumir assim, eu preciso de ajuda sempre. Seja no mercado, seja com as pessoas, com a psicóloga, seja no agronômico. A busca, né? Na venda, no marketing, tudo tem ajuda, Afonso, né? Eu não sei, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho e até aí depois a gente vai indo um pouquinho mais pro final e a gente vê esse momento de desaprender, até se quiser encaixar aí uma coisa que você tinha certeza, né? Que é o desaprender que tu fazia. E de repente você no meio do caminho, tipo, cara, não é isso aqui não. Eu já pode ir comentando aí, Afonso e William. Começando com o Afonso aí pra gente. Hoje não, né? Sempre a gente teve essa mentalidade de consultores, né? Nós já chegamos a ter 16 consultores dentro da fazenda, né? Dentro da parte, desde a parte agronômica até a parte gestão de pessoas. Né? Hoje a gente tem um pouco mais reduzido isso, porque a gente acabou enxugando. Já formou, né? Já enxugou um pouco. Mas a gente entende o seguinte, nós somos produtores. O advogado, ele é advogado. Eu não vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, nós temos que trazer pessoas muito boas para dentro do nosso negócio, né? E isso é custo, né? Eu sempre falo lá, o financeiro comporta, né? Então vamos fazer. Porque eu tenho certeza de que a gente trazendo uma pessoa capacitada para dentro do nosso negócio, ele vai contribuir. Que seja para deixar de perder, né? Nem que seja para deixar de perder. E aí isso porque assim, se a gente for hoje, vamos voltar à questão de químico. Chega um químico lá, não, Leandro, esse produto vai me dar 5 sacos, aquele vai me dar 3, outro 6, outro 5, outro 4, outro 3. Vamos somar tudo isso, você não precisa plantar soja. Né? Compra os produtos que vai dar. Não é assim. Certo. Não é assim. Né? Tem o posicionamento certo, e aí você começa a agregar cada situação que você faz. Né? A gente fala hoje, eu comentei hoje no início, a gente não tem a mentalidade de mais do que 2 safras na irrigação. Porém, nós temos parte da nossa área que a gente faz 4 safras no mesmo pivô. Então, assim, a gente pensa muito nisso e a gente procura muita informação porque a gente tem que destravar, né, a intenção de que a gente vá num evento de 3 dias e que, às vezes, se você aproveitar 10 minutos, é muito. Você vai, talvez, revolucionar o seu negócio. Então, a gente tem essas consultorias, a gente busca isso. E isso, para nós, cresce. Né? Eu acho que um dos maiores paradigmas hoje do Grupo MEC, que, para mim, que eu quebrei, foi justamente ter outras pessoas pensando de forma diferente para que o nosso negócio cresça. Que perfeito. A gente sempre fala sobre isso, né? Às vezes a gente está aqui falando de operacional, né? O cara não está lá operando do jeito que eu quero. Mas ele está operando do jeito que ele imaginou e que ele observou e que, na verdade, não é o do jeito que tem que ser. É aonde vai chegar e como vai chegar. Se ele vai começar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, nós não temos mais esse controle. Mas nós criamos pessoas e consultores que buscam sempre estar melhorando. E a gente, esse foi o maior quebra de paradigma no meu caso, né?
eu sempre tive comigo assim, mas, cara, você orientar pessoas mais técnicas e mais capazes do que você é muito mais difícil. Então, assim, isso para mim foi uma dificuldade muito grande. Né? E foi uma quebra de paradigma, você ter mais pessoas. Antigamente a gente fala, o negócio é meu. Não, o negócio não é meu, o negócio é nosso. Exato. Né? O MEC hoje, ele trabalha em cima de... Para nós é muito, muito importante a gente chegar no final do ano ou no início de uma safra e você olhar para a sua frota de condução dos seus colaboradores e cada ano que passa o cara está melhorando. Porque você está entendendo que você está crescendo, a empresa está crescendo e a pessoa também está crescendo. Né? A região está crescendo. Nós vamos fazer algum evento aqui que vai crescer, vai compartilhar, vamos fazer uma parceria com uma escola, com um vizinho. A gente tem que estar... A nossa região tem que crescer junto. Porque você não cresce uma propriedade se você não crescer pessoas. Então, assim, a parceria... Leandro, eu não sei se eu estou te respondendo a pergunta certa. Perfeito, isso aí. A parceria, ela sempre vai ser mais longa quando você tem a visão do mesmo sentido. Então, consultores, conselheiros, né? Isso para nós é muito importante. Nós temos uma reunião anual onde a gente junta todas as nossas consultorias e a gente passa 2, 3 dias dando voz a eles para falar do nosso negócio. Né? Leandro, você é nosso consultor lá agora e você vai falar o que você viu, o que você acha que melhora. Né? João, o que você está entendendo que a gente pode melhorar? Onde é que nós vamos chegar? Né? Parte a gente fala parte técnica, parte a gente fala parte operacional, parte a gente fala parte financeira, negócio, até política. Né? Então a gente tem que falar num contexto onde o William comenta, né? A Melhor comentou hoje no início do podcast. A decisão sempre vai ser mais assertiva quando a gente compartilha. Então, eu não consigo chegar lá e falar assim, não, vamos fazer assim. Não, pessoal, o que você acha disso aqui? Porque, às vezes, eu estou vendo uma situação em que eu estou aqui. Você está vendo ali. Você para cá, ele ali. Então, assim, você consegue ter uma abrangência maior. E não é o quanto você acerta, é o quanto você deixa de errar. Então, isso para nós é muito importante. A consultoria, para nós, vem agregar nesse sentido, né? Então, hoje, eu estava comentando, e depois a gente pode entrar mais nessa questão do arroz ali. 4 safras, mas com rentabilidade e com visão do sistema, voltada para manejo de solo. Então, assim, e isso veio através de uma consultoria. Às vezes a gente não conhecia de arroz. A gente trouxe um consultor de arroz para dentro do nosso negócio. Trouxemos um consultor de pecuária. Minha família mexe com pecuária. Nós chegamos no DF, no Goiás, em 63, meu amor. Como assim eu vou trazer um consultor de pecuária se eu tenho pecuária há 30 anos, né? Eu sempre fiz assim. Eu sempre fiz assim. Eu sempre fiz assim. Será que eu não vou mudar nada? Então, assim, a gente tem um consultor na pecuária, nós temos um consultor na Prisma, nós temos um consultor na Corte, né? Nós trouxemos pessoas boas para dentro do nosso negócio, a gente compartilha tudo aquilo que a gente tem. Então, a consultoria vem nesse sentido, né? Agregar, e não só num custo, mas sim em conhecimento. Beleza. William, fica à vontade. Bom, eu acho que tem um ditado que resume o que eu vou tentar falar aqui agora em relação ao desaprender, em relação a participar de mentoria, participar de Raiz da Solução Experience lá em Brasília, enfim. Eu costumo falar, e assim foi que a gente se conheceu, né, Leandro, lá em Maracaju, lá, né, na Showtech lá. Eu costumo falar que a gente tem que andar com os bons, né? Para ficar melhor. Né? Mais ou menos isso. Então, nunca que a gente é bom em tudo, e ainda bem que não é assim, né? Não tem ninguém que é bom em tudo, né? Eu vejo que assim, a gente tem que realmente estar reprogramando o sistema o tempo todo. Todo o sistema nosso produtivo e todo o sistema nosso de negócio, ele é móvel. E ele é móvel por assuntos climáticos, por assuntos de genética, por questões de pragas e doenças, por mercado, por política, né? Então, assim, tudo isso é muito dinâmico, né? Então, por que a gente tem que estar participando, né, e conversando, né? Buscando informação, trocando, fazendo network, né?
Porque às vezes um problema ali que eu tenho interno, que eu não sei como resolver, eu converso com o Leandro, converso com o João, converso com o Neto, e eu vou encontrar alguma coisa que o cara falou ali, olha, lá a gente tá fazendo assim e tal, pô, aquilo ali de repente não é exatamente o que eu preciso, mas me trouxe uma luz. Te deu uma ideia. Me deu uma ideia. Então, assim, eu acho que para ser bem breve, assim, sabe, eu acho que isso é a grande questão. De novo, né? Vamos voltar a um dos primeiros assuntos que a gente falou hoje, né? No final do dia, né? Tudo será decidido por pessoas. E as pessoas precisam ter coisas bem assertivas que possam contribuir com uma decisão boa para o negócio, né? Como o Neto falou, sempre pensando pelo negócio, sempre pensando coletivo. E eu acho que aquilo, numa mesa discutido, vai chegar-se a uma conclusão bem assertiva que vai somar para o negócio. Mas primeiro, eu tenho que saber onde eu quero chegar, né? Então, enfim, essa é uma questão. Sobre a questão assim de desaprender, né? Eu acho que vou falar de mim, né? Eu acho que eu tive que desaprender a agronomia tradicional que a gente aprende na faculdade, né? A gente aprende sim as questões químicas ali, físicas e tudo mais, mas que são bem diferentes do sistema vivo que a gente vê na fazenda. Então, quando que nós tivemos que desaprender? Foi quando a gente viu, por exemplo, que irrigação não era a salvação de tudo. Não, vou pôr pivô, agora acabou meus problemas. Agora eu resolvi a vida. Não foi assim. Agora que veio isso. Foi isso que em 2002, 2003 mais ou menos, eu assistindo a situação do meu pai trabalhando na fazenda que veio de Santa Catarina e que começou a trabalhar com a irrigação, teve essa percepção. Nossa, agora pivô, né? Agora resolvemos a vida, né? Mas aí começou os problemas. Mofo branco, fusariose, risoctônia, nematóide, né? E foram justamente estas situações de dificuldades que nos mostraram algumas soluções, que foram as plantas de cobertura, por exemplo, né? Então, assim, por que a gente começou a fazer diferente? Porque lá atrás nós tivemos uma dificuldade muito grande e foi na crise que se criou uma solução, né? É isso aí. Então, para mim, assim, como agrônomo e como sócio hoje do negócio, para mim, um dos grandes exercícios que eu vi foi isso, onde a gente teve que desaprender aquele método tradicional que se falava só de um aspecto quando se comentava em produtividade e reaprender a partir dos problemas que a gente teve quando começou a intensificar o processo com irrigação. Então, assim, só irrigação não é a resolução dos problemas, ela só mitiga um risco e me dá mais opções de cultivos, desde que eu possa utilizá-los com sabedoria agronômica. Então, assim, para mim, esse é um exemplo de um desaprender que trouxe alternativas boas e que eu hoje falo que talvez as boas produtividades, os recordes em produtividades que o grupo tem atingido e a estabilidade produtiva também tem a ver com essa decisão tomada há 15, 20 anos atrás, né? Que foi mudar um pouco o aspecto produtivo, fazer um pouquinho diferente do que se fazia na região. Perfeito, cara. Eu acho que assim, eu vendo assim tudo, ó, vamos falar de máquina, tu falou, tu tá colhendo e plantando todo mês. O tempo todo. Então, aquela história, às vezes tu vai colher em um mês soja, tu tem 5 mil hectares, tu precisa 15 coletadeiras. Uhum. Talvez dessa maneira, com 5, você resolva toda a tua fazenda. Exato. Né? Tu não precisa ter aquela grande quantidade de máquina e aquela história. O teu custo fixo, teoricamente, também baixa, porque tu tem menos máquina, tem menos depreciação e utiliza a máquina o tempo inteiro e as pessoas. Né? Porque aquela história, às vezes, tu vai ter Vamos pensar nesse sistema aí, quem aqui na Bahia está indo muito pivô, então vai poder trabalhar o ano inteiro. Né? Vamos pensar, você está utilizando a pessoa também o ano inteiro. Isso. Eu vejo que funciona muito bem isso. E a gente, eu acho que já tem que quase indo para o final, mas tem uma coisa que eu achei muito legal e eu acho que vale a pena um pouco mais, a parte mais agronômica. Beleza, olha, vê se eu estou errado, vocês dois estão errados. Vamos lá, beleza, entrou plantas de cobertura. Eu vi lá, você tem muitas plantas de cobertura. De todas, né? Crotalária, braquiária, vários tipos e tal. Mas você rodando as plantas comerciais não deixa de ser uma Tu tá rodando raiz também. Sim. Então é arroz, é trigo, é feijão, é milho, é soja, né? Poxa vida, então eu acho que vocês criaram um sistema perfeito. Porque, e eu lembro que tu me falou aquele dia que tem horas que 3 meses... Teoricamente, fica as plantas de cobertura lá, né? Não tem nada. Nesse exato momento. Agora, março, abril. Pronto. E tá, de repente, até irrigando elas, porque você tem que fazer que elas desenvolvam. Né? Então, eu não sei, eu acho que essa é a mensagem. Né? Que talvez as pessoas escutem, assistam o podcast e comecem a pensar nisso. E não é um milagre, né, William? Sim, não. E daí isso vai requerer conhecimento, vai requerer network, vai requerer contratar pessoas. Isso. E claro, tá dificuldade mais financeira ou não, mas o entendimento do todo
que é o todo que funciona. Não é uma coisa específica, né, cara? Então, eu acho que para vocês conseguirem colocar para nós um pouquinho dessa parte assim, ó, nós estamos utilizando esse sistema com essas plantas rapidamente, 3, 4, 5 minutos cada um aí, vamos dizer assim, para vocês, para as pessoas entender o que é. Não, peraí, o que o William utiliza, o que o Neto utiliza nesse sentido? Por que tu pensa o feijão depois do arroz, o arroz depois do feijão? Se vocês puderem falar um pouquinho assim, só para dar um norte para as pessoas, né? Que ela, tipo assim, não, cara, eu acho que eu vou tentar nesse caminho. Perfeito. Ó, a primeira questão que a gente coloca é o seguinte, assim, a regra é não ter regra. Não existe algo amarrado, fixo, que não seja possível de mudança, né? O sistema produtivo integrado que é utilizado nas nossas propriedades foi um sistema integrado de uma forma pensada para que corrigisse defeitos de uma cultura para outra. Então, assim, eu nunca vou pensar numa cultura em específico. Aí vem algumas perguntas. William, mas qual foi o segredo para produzir 100 sacas de feijão? Não tem segredo. O segredo é que, assim, tudo ali foi importante para que se chegasse a esse nível de resultado. Então, assim, ó, qual é o segredo? Qual é o fungicida? Não, cara, não é isso, sabe? Eu acho que é o sistema. Só, né? Não é um produto. Não tem como você comprar isso dentro de 1 litro de produto. É impossível. Agora, você tem que entender a real situação, a sua real necessidade, e aí você criar um sistema produtivo dentro da propriedade que não traga 100 sacos de feijão uma vez na vida, mas que traga médias assim boas e que sejam relevantes ao longo de 5, 6, 10 anos. Esse é o nosso objetivo, a gente mede muito isso para chegar a essas conclusões. Então, assim, para ser bem breve, eu acho que não tem o segredo, não tem a regra básica. Eu acho que a gente tem que ser bons observadores, ter conhecimento e network para poder ligar. Ô, Leandro, cara, tô com uma dúvida aqui. O que você faria? Entende? Ir num evento, ir conversar, ir trocar informação, ter humildade para aprender. Ninguém é dono da verdade, entendeu? Então, assim, eu acho que isso são coisas que funcionaram bem para nós. Mas, de novo, volta lá no princípio. Ter pessoas capacitadas, de mente aberta, que tenham visão a longo prazo, que possam fazer um planejamento, que tenham um objetivo claro. E aí, ali, ao longo dessa jornada toda, a gente vai construir um caminho a ser seguido. Não há uma única solução. Não há. Tudo que eu faço na nossa propriedade, o que a gente faz no nosso negócio lá, não vai dar certo em todas do Brasil, mas alguma coisa pode servir de exemplo, mesmo que tenha que ser trocada as culturas ou a forma de fazer, que possa servir para outra propriedade e assim sucessivamente. Não é à toa que a gente criou uma rede de amigos que estão espalhados em quase todos os estados do Brasil quando se fala em produtividade, em produção. Porque a gente quer justamente ir lá no Mato Grosso do Sul falar com o Guido, e no Rio Grande do Sul falar com o Thiago, com o Maurício, com o Eduardo, ir lá no Mato Grosso falar com o João, ir lá em Minas falar com o Henry, vir aqui na Bahia falar com o Barcelos. Não é à toa que a gente criou essa rede de contato, porque a gente quer entender o que eu estou passando aqui agora, o que você fez aí para resolver esse problema ou algo parecido. Então essa é a questão. Eu acho que não existe uma regra muito clara, existe sim um planejamento, uma diversidade de ação. E aproveitando aqui para me despedir, falar o meu muito obrigado, falar que foi muito bom conversar com vocês. A gente já volta daqui para casa com um monte de informações novas na bagagem, isso é muito legal. Falar que a propriedade, que o Grupo MEC, que as fazendas que a gente está lá estão completamente abertas para qualquer pessoa, a gente não tem nada para esconder de ninguém, é tudo muito simples o que a gente faz. E a gente compartilha também tudo que deu errado, tudo que deu certo, a gente tem muito prazer em compartilhar. Por quê? Porque foi assim que a gente conseguiu aprender o pouquinho que a gente sabe. Foi aprendendo com os outros que nos passaram, nos transmitiram conhecimimento, tá? Então acho que é isso. Deixar aqui meu muito obrigado, agradecer a todos vocês pelo convite e pela participação. Tu acabou de me dar uma ideia agora aqui, que na verdade vocês, e depois vou passar a palavra para ti, Neto, para essa mensagem final, que eu acho que o William já é experiente no negócio, né, cara? Olha, ele já sabe a hora, né, do negócio. Isso vale dinheiro, né? A experiência vale dinheiro. Mas tu me deu uma ideia e se depois você pensa... Como eu disse antes, eu fico só andando e fazendo podcast, eu não tô trabalhando. Mas, ó, o meu tio que dizia assim, ó, que quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Exatamente. O meu pai fala que quem tira leite não olha por cima da vaca, né? Mais ou menos. Mas a gente tem hoje, dentro da R100, nós somos mais de 100 fazendas, e a gente tem encontros, e nossos encontros são em Brasília. Perfeito. Em Brasília. E eu acho, João, que nós podíamos pensar num próximo, não nesse agora, no outro, que a gente vai ter em agosto, a gente planejar contigo, com vocês, que talvez uma das ações de nós fazer no nosso encontro, que a gente fica 2 dias, talvez a gente planeje 3,
Eu não sei se tu tem um número limite de pessoas e tal que pode chegar na fazenda, talvez tenha, a gente arruma isso. E conhecer a tua fazenda. Perfeito. Porque hoje nós temos fazendas de todos os estados brasileiros. Será em agosto? Em agosto tem uma data já. Agosto, já temos, eu acho que é Vou pegar aqui rapidão. 8 por aí, mas eu vou te informar. Se é no início de agosto é legal. Vai Início pegar, de agosto. vai pegar dia janela, 8 e 9 de 8 e agosto. 9. Vai pegar a janela de colheita de feijão, Perfeito, colheita de trigo, então, começa daqui a pouco. Que a gente dentro desses encontros de 2 dias, nós temos alguns eventos à noite onde a gente sai para trocar ideia, Sim. fazer um kart ali, alguma coisa nesse sentido. Aham. A gente pode mudar um pouco o escopo disso Tá. e talvez no terceiro dia a gente fazer uma visita ou técnica. talvez um dos dias nem é tanto um monte de palestra, mas nós ir lá Sim, visitar. perfeito. E depois a gente vai lá no dia numa restaurante que fazenda- tem o corte 19. Porque, João, tu não sabe a carne que é. Não, mas pelo Corte 19. podcast aqui eu já comprei. Não, rapaz, é bom o trem lá, moço, né? Bom Então, demais. me deu uma ideia, né? Nesse sentido, acho que a gente vai planejar, Tá. né? Para o pessoal, o pessoal vai dizer pra gente, Leandro, ó, eu consigo receber aqui na fazenda 20 pessoas, 30 Não, pessoas. Bacana. super Ideia tranquilo. boa. Porque às vezes, Super que nem tranquilo. agora, né, nesse encontro, já tem, acho que umas 100 fazendas que tá programado para estar lá. Então são Perfeito. 100 pessoas. Sim. Sim, Né? Então, beleza. Mas, William, tranquilo. vou antes de passar a palavra, muito obrigado. Cara, assim, Obrigado eu a acho que vocês. nosso nome, depois o João também faz uma mensagem aqui. Sim. O teu conhecimento, para nós, ele é muito importante, o conhecimento da fazenda. O teu conhecimento, Neto, também, aquele dia que eu conheci e são dois conhecimentos, por incrível que pareça, diferentes. Sim. Né? Por isso que cara, dá certo. a gente tá aqui meio abismado. Pra falar bem a verdade, eu sou um cara que eu vou ter 53 anos, bicho, eu já vi muita coisa, já presenciei muita coisa, já conversei com gente que eu aprendi muito, gente que eu não aprendi nada. E eu venho falando desde que eu te conheci lá. Uhum. Eu sempre falei, cara, a gente precisa, e demorou um pouquinho, e até sempre a gente fica A correria do dia a dia, postergando, né? Sim. E eu acho que a fazenda de vocês, elas com certeza. Pode ter outros pelo Brasil, sim, mas a de vocês tem que ser um exemplo a ser seguido, que eu tenho certeza que ninguém mais quebra nesse país aí de tudo, né? Viu, Leandro? Por que as portas estão abertas? O evento de agosto já deu certo. Porque a gente quer receber pessoas Isso, lá. Porque a gente não vai ensinar nada. A gente vai aprender muito. Tudo que está lá, os erros e os acertos, estão para serem vistos mesmo, tá? Legal. Então, assim, com certeza vai dar certo, viu, João? Podem ficar à vontade. Tá. Falo em nome do grupo aqui. Eu tenho certeza que todos pensam a mesma coisa. E não é porque a gente quer ensinar alguém, não. É porque a gente aprende demais. Então, assim... Quando vem alguém nos visitar, uma pergunta que o cara faz, mas por que você está fazendo isso aí? Daqui a pouco você fala, estou fazendo errado. Então, assim, isso acontece o tempo todo e para nós é muito bom ter essa oportunidade. Então, nos presenteiem com essa oportunidade, tá? A gente está ali à disposição de vocês. Como com eu certeza. vou seguir uma regra que fala assim, eu dei a ideia, tem que falar com o João, com o Matheus, tem que ser compartilhada, né? Então eu não vou dizer assim, mas eu acho que na minha visão, né, tá, a gente conversa e depois... Tá. Então, cara, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Né, por tudo que tem ensinado a gente. E sim, ele é uma coisa que eu falo assim, ó. A gente aprende muito, mas a gente também ensina. E tá tudo certo. Né? A gente não sabe tudo, mas sabe muita coisa. Né? E se você tem um resultado, é porque você sabe, sim, pronto. A gente tem essa força. E eu acho que é isso que muitas vezes outras culturas ficam dizendo que nós brasileiros somos subdesenvolvidos, que rapaz, nós somos muito bons. Muito bom. Já passamos americano em soja de légua, numa terra complicadíssima. Talvez no futebol a gente seja subdesenvolvido, mas no agro não, né? Mas Tipo assim, eu acho que no futebol, cara, compactou a mente lá atrás. Exatamente. Se achando que eram os caras, porque aquela história que te trouxe até aqui não vai te levar pra frente. Então acabou o Pelé, acabou o Garrincha, acabou o Ronaldinho. Isso. E compactaram a mente se achando que eram os bons. É isso aí. Né? E aí o que eu vejo lá, vocês são muito bons. Parabéns por isso, vocês são muito bons, mas sempre estão buscando mais. Beleza, buscavam 80, buscavam 90, 100, 110, vamos ir, o potencial genético tá aí. Então, com tudo isso, Neto, obrigado. Vou chamar de Neto já também, isso, né? Porque já começou. Já é da família. Já estamos na Ficou família. íntimo já. É a solução. Vamos lá, né, cara? Eu acho que é isso que é o legal da vida. Né? Vamos falar assim, a gente cria essas amizades, como falou, por todo o Brasil. Graças a Deus, a gente hoje vai ter sempre os 20% que não vão gostar da gente, né? Jesus Cristo né? Conseguiu. A todo mundo. Mas obrigado por aquela recepção aquele dia lá, Neto também, por vocês terem me recebido lá tão bem, me mostrado as coisas. E eu gostaria que você, então, agora também, pensar numa mensagem final, o que você gostaria que as pessoas que estivessem te assistindo, que vão te assistir, te escutar, ajudar o agricultor brasileiro, porque nós estamos aqui, cara. Todo mundo quer ganhar dinheiro, beleza, Exato. mas
Tipo, você não tá ganhando nada para estar aqui, você só veio aqui compartilhar com amigos, conhecer pessoas e uma mensagem final aí para que realmente incentive. O que você achar de importante aí para que alguém que assista aqui realmente pense assim, puxa vida, é isso que eu precisava ouvir, né? Hoje, se a gente para falar em manejo, a gente tem que marcar algum dia, né, pra gente conversar sobre isso. A gente tem um cuidado muito grande na questão do que a gente coloca antes das culturas, né? O William comentou muito bem isso, e o que a gente vai fazer dentro daquela cultura. Porque a fazenda, ela não é só o modelo, ela não é isso, a intenção não é essa, a intenção é ser rentável, né? Então a gente tem todo esse cuidado. O que a gente vai fazer em cima do milho semente para tirar o problema do fuságem? Que ele está causando. Porque eu não consigo tirar o milho semente. E eu também não consigo tirar 100% do fuságem. Mas eu tenho manejos que a gente consegue fazer. Então, assim, a gente cuida muito do mix pré-feijão, que é um mix diferenciado. A gente cuida de um mix que vai fazer pré-trigo, que é diferente do feijão, não é a mesma situação. A gente cuida do sistema que a gente faz soja, arroz, feijão e silagem dentro do mesmo pivô num ano só. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por que faz tudo isso? Porque a gente entende que a gente tem que fazer uma condição melhor para cada cultura, né? Você tem que produzir bem, porque a gente só paga a conta se a gente produzir. Se paga a conta com produtividade. Produtividade. Então temos que produzir. Então, assim, o que a gente procura? Quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente entende que a gente tem que buscar esse conhecimento. E o William sempre convida, e é exatamente isso que a gente tem no MEC. A abertura para qualquer um que esteja lá, né? Que esteja buscando conhecimento. Isso para nós é muito interessante, né? Leandro, João, se essa oportunidade de ir lá conhecer, né, o nosso negócio for para frente, eu acho que isso é muito proveitoso. Legal. Porque eu, dentro de um ano, eu não consigo conhecer 100 fazendas. Exato. Agora, se 100 fazendas forem dentro do nosso negócio, talvez a gente consiga compartilhar com 20 ideias, né? Então, assim, isso é proveitoso, né? E a gente gosta muito de compartilhar. O compartilhamento traz, né, a abertura da nossa visão. Porque, às vezes, o cara vai perguntar a você, mas por que você faz isso? Né? E aí você vai começar, porque você tem que ter a humildade de entender que, às vezes, o seu sistema também não está 100% certo. Né? E aí entra novos manejos justamente por conta disso. E aí, a hora que você entra num evento igual vocês vão fazer agora em Brasília, que você tem a oportunidade de conhecer várias fazendas em 2, 3 dias de evento. E aí ali você consegue fazer um network que talvez você não consiga fazer no ano todo em 3 dias. Né? Você tem um custo para poder montar tudo isso, para trazer todas essas informações, para trazer todas essas pessoas. Né? Você tem que trazer conhecimento, né? E trazer conhecimento e compartilhar conhecimento hoje é o que está destravando. Então a gente tem que destravar, a gente está à disposição. Leandro e João, mais uma vez, muito obrigado. Né? O MEC agradece essa oportunidade que você está dando, primeiramente aí pelo podcast. Meus parabéns, né, pela Raiz da Solução. Eu acho que nós precisamos disso no Brasil, né? Divulgar mais. Nós precisamos compartilhar mais. Né? A gente entende que tem alguns consultores com uma mentalidade tão fechada que não quer compartilhar, não abrir. Não é o caso lá do MEC, eu conhecendo vocês agora mais a fundo, né? Também não é o caso de vocês realmente querem compartilhar, querem divulgar esse conhecimento, porque nós estamos num país de ajuda, de compartilhamento. O brasileiro hoje é o país que mais compartilha, que mais se solidariza com o outro. Então, assim, se a gente pode compartilhar com 1%, uma migalha dentro de um copo, dentro de um evento, a gente está disposto. Né? Por quê? Porque a gente tem certeza que o pouquinho do conhecimento que a gente vai levar, a gente vai buscar muito mais. Então, assim, obrigado mais uma vez. Meus parabéns, que o evento de vocês cada vez cresça mais e que a gente possa compartilhar isso com mais pessoas. E trazer pessoas boas e que a gente possa cada vez criar mais pessoas para compartilhar esse conhecimento. A gente está sempre à disposição e, mais uma vez, muito obrigado. Beleza. João, beleza, eu acho que assim, Leandrão, só antes de finalizar, só para quem está nos assistindo, tem um QR Code aí na tela. Então, eu nem vou fazer o merchan do Raiz da Solução Experience, porque isso aqui foi um mini Experience. Então, quem quiser fazer isso em longa escala, o pessoal vai estar lá. E assim como o pessoal do Grupo MEC, outros grupos e outras fazendas também vão estar lá.
trocando ideias, compartilhando informações, aprendendo, ensinando. Quem divide multiplica, essa é a matemática da agricultura, né? Então tem um QR Code, se você interessou, quer ir lá no Raiz da Solução Experience para ter essa experiência, tá aí, garante sua vaga, planeje sua viagem, compre seu ingresso, ou quem quiser dar uma visitada no nosso site, né, Leandro? www.raizdasolução.com.br. Também tem lá tudo que vai ter no evento, a gente está divulgando toda semana coisas novas. Vai lá, garante sua vaga, vai fazer seu network, vai melhorar como pessoa e também como fazenda. Cara, agradecer a presença de vocês dois. Foi muito prazeroso o bate-papo de hoje. Eu anotei muita coisa aqui, aprendi coisa pra caramba. A Raiz da Solução também está de portas abertas. Tanto o nosso escritório, que vocês puderem ir lá conhecer, vai ser muito bom receber vocês. Quanto à nossa estação de pesquisa, agora nós terminamos as colheitas, então vamos começar a tabular os dados e a gente vai apresentar isso também nos encontros da R100 e também no evento de Brasília, mas está aberto as portas também para vocês irem lá visitar, sugestões de manejo. Quem faz o centro de pesquisa hoje são os nossos alunos e parceiros, então a gente está sempre tentando responder a maior quantidade de dúvidas possíveis dos nossos alunos e parceiros. Então, se tiver sugestão de manejo, está aberto também lá, né, Leandro? Muito obrigado por deixar portas abertas para a gente fazer a visita técnica. Com certeza vamos organizar para fazer isso. E eu saio daqui com certeza 10, 15, 20% melhor do que eu entrei, graças ao conhecimento de vocês. Espero ter contribuído com alguma coisa também. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Lembra que eu te falava da fazenda? Lembro, com certeza. Não foi muito com certeza, o Leandro já comentou de vocês. Foi lá visitar vocês. Eu falei, Leandro, com certeza. O dia que a gente puder, a gente vai estar lá. Hoje, dentro da Raiz, a gente faz muito isso também. Enquanto um sai ali para dar uma palestra e tal, a equipe fica aqui na retaguarda, porque nós temos nossos negócios rodando também. Sim. Eu acho que a equipe é isso como um todo. O que a gente busca é tentar ser bem próximo do que o grupo faz. Estamos engatinhando, porque temos menos anos de experiência em questão de sociedade, em questão de movimentações igual vocês fazem, mas também estamos aqui, aprendi muita coisa, vamos levar para dentro da Raiz também, né, Leandro? Deixar um convite pro pessoal também que está nos escutando, o pessoal do MEC faz podcast, como é que chama, William? Então, na verdade, nós participamos como integrantes do grupo da Coplan, em Formosa, né? E lá tem um podcast que é gravado mensalmente, que se chama Coplancast, mas é o podcast da Coplan, que a gente fala que é de produtor para produtor. Legal. E lá a gente, não só eu, como vários outros colegas, né, trazem assuntos relevantes para o agro, né, para trazer personalidades, pessoas que possam contribuir de alguma forma, justamente no intuito aí de levar conhecimento, né, não só técnico, como também administrativo e tudo mais, para dentro das propriedades rurais, né? Então essa é uma ferramenta. E eu queria fazer um desafio aqui, tendo toda a estrutura da Raiz da Solução, de toda a estrutura que vocês têm hoje dentro da empresa que vocês criaram aqui, com pesquisa e tudo mais, eu acho que a Bahia se tornou o maior polo irrigado do Brasil. Exato. Cristalina, que é onde nós estamos, e o PADEF é uma das áreas mais antigas com irrigação no Brasil. E eu queria trazer um desafio para vocês. Vamos trazer para dentro da Bahia também o feijão de 100 sacas. Amém. Vamos chamar a atenção. Eu adoro esse número, rapaz. E vamos chamar os produtores aqui para conversar um pouco sobre construção de sistemas integrados de alta produtividade com pensamento em longo prazo. Top. Eu acho que assim, não é só irrigar. É bom o produtor da Bahia ter essa concepção. Não é só irrigar e fazer soja, algodão, vai dar problema. Exato. Isso é assim, estritamente previsível, tá? Então, assim, vamos chamar a atenção do pessoal, vamos conversar mais sobre isso. Muito bom. Vamos jogar essa realidade na pesquisa. Vamos Muito ver. bom. Aí, Leandro, já me veio outra ideia aqui, ó, cara. Rapaz, ideia que não fala. Cara, por que não, talvez, num dos nossos encontros, a turma tendo disponibilidade, não precisa ser, às vezes, os sócios proprietários, mas talvez a quantidade de pessoas capacitadas que você tem lá, trazer uma palestra dessa para dentro do R100, talvez para dentro até do Experience, conversar com o Matheus, que o cronograma já está meio montado, mas talvez a gente ajusta. Eu acho que isso é interessante. Não é só irrigar. E a irrigação da Bahia vem crescendo cada vez mais. E a gente sempre comentava, né, Leandro? A gente sabe os porquês do colapso da irrigação na Bahia. Talvez a gente não tenha tanto conhecimento para resolver todos os problemas, mas que a gente sabe quais são eles e trocando ideias vai trazendo mais manejo. Desafio tá aceito, o Igor, desafio tá aceito, Afonso, Isso. né, Leandro? Ótimo. Se quiserem divulgar mais assim, um Instagram, William, da empresa, pode ficar à vontade. Parte de sementes e carnes que vocês têm, fica à vontade. Divulgar as empresas, Perfeito. Instagram, tudo que vocês quiserem. Tá, o pessoal pode seguir aí então, né? O meu Instagram pessoal é o William Maté, tá?
O Instagram do Grupo MEC é Grupo MEC Oficial. O MEC é MEC, então Grupo MEC Oficial. Temos também a Prisma Sementes, que é outro Instagram da empresa de sementes e feijão. Legal. Essa semente ela foi pensada para altos tetos produtivos, então a gente entende que todo trabalho para se produzir 100 sacas de feijão nasce lá num stand bem concebido, e aí precisa de uma semente de alta qualidade. Criamos esse negócio pura e simplesmente para começar a atender a nossa demanda. A gente tinha essa demanda de ter continuidade em semente de alta qualidade. Então tem a Prisma Sementes, que o Afonso fica à frente. E temos também a Corte 19, Corte com 2 T's, C-O-R-T-T-E. Né? E aí Corte 19. Né? Então Corte 19 é o Instagram da nossa empresa de cortes. De carne de alta qualidade, que atende Brasília. A partir desse próximo mês, agora de abril, começa também a vender por e-commerce para atender em casa o cliente final. Legal então, pessoal, demais. fica aí a divulgação da minha e das redes sociais do negócio, Neto, se quiser compartilhar. E a minha é Afonso Cortes _N. Beleza. Então, pessoal, agora depois de tudo, esse bate-papo sensacional, né, com o Neto aqui, o Afonso, o Neto, o William, que são de Brasília. A gente sempre fala, né? Depois de tudo esse ensinamento, né, João? Então, bora pra Brasília!